muito bom estarmos novamente reunidos, cada família em sua casa, cada pessoa aí com o seu dispositivo eletrônico, mas todos nós unidos como família para adorarmos juntos ao Senhor. Nós temos um slogan, MCI, uma família para ti. E neste momento estamos reunidos todos como uma família, unidos num só espírito, numa só fé, num só coração. Muito bom. A igreja está a passar por um grande desafio, assim como todas as pessoas, todas as famílias, cidades, países e quase agora todos os países do mundo. E a mensagem que eu escolhi para este domingo é a força da esperança. Sabem que o povo de Deus, ele é conhecido na história, desde o Velho Testamento, como um povo de esperança. Quando o povo de Israel ficou no cativeiro babilônico, o que alimentava aquelas pessoas que estavam ali cativas, aqueles israelitas, aqueles judeus cativos ali na Babilônia, o que alimentava cada um deles era a esperança de que um dia eles retornariam a Jerusalém. O povo de Deus é um povo que é conhecido pela esperança. Os hebreus, ainda no início da sua história, eles clamaram e esperaram pelo libertador que um dia os libertou ali da escravidão egípcia. A igreja também é conhecida como um povo que vive com a força da esperança. Nós sabemos que nos primeiros anos da igreja, sabemos que a igreja foi muito perseguida. E o que alimentava o coração dos nossos irmãos, dos primeiros apóstolos, daquela primeira geração de cristãos, o que os alimentava a alma era a esperança de que eles iriam vencer. E nós estamos a viver em dias em que a esperança se torna algo tão valioso para cada um de nós. É verdade que a esperança é algo que podemos ter em todas as fases, épocas, estações da vida. Mas também é verdade que em momentos como esse, a esperança constitui-se uma poderosa arma de guerra. Sabem, eu e você temos que entender que Deus nos deu esta poderosa arma que é a esperança. Sabem que há muitas pessoas que estão desesperadas, que não conseguem se agarrar a esperança alguma. Mas nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós podemos manter a esperança, porque a nossa esperança é viva, a nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma esperança viva e a nossa esperança é uma esperança que tem fundamento. Sabem que confissão positiva, palavras positivas, as pessoas podem dizer, e isso pode até ajudá-las em momentos tranquilos da sociedade. Mas em momentos difíceis como esses que estamos a viver, palavras positivas, elas não têm poder de sustentar uma pessoa por muito tempo. Simplesmente pensamentos positivos não têm poder para sustentar a alma de uma pessoa por muito tempo. Mas a esperança que nós temos em Deus é poderosa para sustentar a nossa alma por muito tempo, porque a nossa esperança está muito bem fundamentada. A nossa esperança está fundamentada na obra da cruz que Jesus Cristo realizou em nosso favor, e ali mostra que o amor de Deus por nós nunca será alterado, e Deus nos fez promessas das quais Ele nunca vai voltar atrás. Ou seja, a nossa vida está nas mãos de Deus, nem o cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento e sem o conhecimento de Deus. Portanto, nós temos uma esperança que está muito bem fundamentada. O pior que pode acontecer, a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama aquilo de lucro. Ou seja, estar com Deus ainda, ó Deus, faz parte da mais preciosa promessa que nós recebemos dele. Mas nós estamos agora a pensar na vida aqui na terra.
E nesta vida nós podemos nos agarrar às promessas de Deus e podemos fazer dessas promessas a nossa âncora. E assim nós vamos estar firmados numa esperança que tem sentido, numa esperança que é muito bem fundamentada. Eu vou fazer a leitura de um texto, Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Este é um texto que diz o seguinte: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Se você estiver ao lado de uma outra pessoa, pode dizer estas palavras deste versículo para ela. Porque deveras haverá bom futuro. Diz essa pessoa, haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Mais uma vez, não será frustrada a tua esperança. Sabem, nós no mundo neste momento estamos a passar por dias muito desafiantes. O mundo está a passar por uma grande provação, é o mundo todo. E isto nos surpreende ao vermos as notícias nos meios de comunicação, como não é uma coisa restrita a Portugal ou à Europa, é algo que já tocou o mundo quase todo. O mundo está a passar por uma grande provação. A maior provação desde a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, a última vez que o mundo todo passou por uma grande provação como essa de agora, foi na Segunda Guerra Mundial, e isso já faz mais de 60 anos. Na verdade, olha, faz mais de 70 anos. Mais de 70 anos atrás. E agora a nossa geração está a lidar com uma provação dessas, uma provação tão grande. Mas nós temos que entender que nada é por acaso. Deus conhece todas as coisas. Eu não quero falar aqui sobre a origem desta situação, mas eu quero dizer o seguinte, independente da origem desta situação, alguns dizem que é algo de Deus, outros dizem que é algo do diabo, outros dizem que não é nem de Deus, nem do diabo, é simplesmente das circunstâncias da vida humana. Eu não vou por aí. Eu não estou agora a falar e tentar responder a esta questão da origem do que está a acontecer. Mas independente da origem, eu quero que você tenha uma certeza. Deus já sabia disso há muito tempo. Deus tem conhecimento disto. Deus está no controle. E Deus vai usar esta situação, eu ainda não sei como, mas Deus vai usar esta situação para a sua glória. Assim como Ele usou a perseguição da igreja primitiva, tudo foi usado para a sua glória e para a transformação daquele mundo, daquela época, inclusive. E é interessante que, em momentos como esse em que estamos a viver, nós precisamos entender o seguinte: o pânico e o medo não nos vão ajudar mesmo em nada. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes isso que eu acabei de dizer agora. Ah, tem tanta gente dizendo para eu não ter medo. Tem tanta gente a dizer para eu não entrar em pânico. Sim, ouça então mais uma pessoa. Eu vou explicar o porquê. Realmente, nós não podemos negar os factos, não podemos negar a dificuldade e o desafio da situação. Nós não vamos negar nada disto. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte: nós, seres humanos, temos limitação de energia espiritual, emocional e física. E se nós dermos lugar, enquanto nós analisamos as circunstâncias, se nós dermos lugar, se nós permitirmos que sejamos tomados de medo e pânico, isto vai abalar as nossas forças, as nossas energias na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Então a questão não é que você vai negar as circunstâncias. A questão é, você precisa proteger a si mesmo.
Você precisa reconhecer a limitação do seu corpo físico, a limitação da sua alma e a limitação do seu espírito. E se você quiser ir até o fim desta situação e chegar até o final em vitória, você precisa entender que você precisa proteger as suas energias. Esta situação que estamos a passar por ela agora, ela não é equivalente a uma corrida de 100 metros. Para uma corrida de 100 metros, nós damos todo o gás, toda a força, toda a energia para os primeiros segundos da prova. Não, a situação na qual estamos, ela é mais equivalente a uma maratona. Não é equivalente a uma corrida de 100 metros, é equivalente a uma maratona. E maratona, quando você entra numa maratona, você precisa preservar a sua energia, você precisa preservar as suas forças, você precisa dosear as suas energias, você precisa dosear as suas forças. Por quê? Porque é o seguinte, você tem que chegar até o final da maratona ainda com forças, com energia, para chegar bem no final. Sabem, eu e você, nós temos a esperança de que nós vamos ter força para alcançar a linha de chegada. O que vai ser a linha de chegada? Vai ser um momento em que nós vamos poder dizer, a vida voltou à normalidade. E para nós chegarmos neste momento, quando todos dirão, a vida voltou à normalidade, nós temos que estar bem. E é sobre isso que eu quero falar neste domingo. É importante que você esteja bem em todo o processo, em toda a situação, até o final. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte, regozijai-vos na esperança. Você precisa se alegrar na esperança. Sede pacientes na tribulação. Com certeza, esta situação é uma situação de tribulação. E o que a Bíblia nos ensina é, sede pacientes na tribulação. Essa questão de quarentena exigirá de nós paciência, mas eu e você, filhos de Deus, estamos em condições de responder bem a essa exigência de paciência, porque nós temos o domínio, o controle do Espírito pelo Espírito Santo. E esse texto diz, na oração perseverantes. Então Romanos 12, 12 é um texto maravilhoso para este tempo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Nunca foi necessário orar tanto como agora. Nós já estávamos habituados a orar, mas chegou um tempo em que a oração tem que crescer. Nunca vivemos um tempo que se exigisse de nós tanta oração e consagração a Deus. Sabem, é muito importante que você se planeie, se organize, se programe para esse período de quarentena. Isso é muito importante. Você não pode se descuidar e entrar num estilo de vida ocioso. O período de quarentena não pode se tornar um período de ociosidade. Talvez os primeiros dias até hoje, você simplesmente administrou, geriu o seu tempo de quarentena, fazendo o que apetecia, ou seja, de maneira desorganizada e ociosa. Mas isto pode ser feito 1 dia, 2 dias, 5 dias, mas um período grande de quarentena, isso não é saudável. Você não pode passar por esse tempo na ociosidade. Você precisa se organizar. Sabem, eu quero aqui mostrar algum exemplo para vocês. Alguns exemplos, apenas 2 exemplos, de como a esperança foi útil para pessoas que ficaram de alguma maneira numa situação de provação, numa situação muito difícil, muito grave. Por exemplo, quando uma pessoa tem que enfrentar uma doença grave, a pessoa vai ao médico, faz exames e a pessoa é diagnosticada com uma doença muito grave. Aquela pessoa, ela passa por uma fase inicialmente de negação. Todos nós, seres humanos, quando estamos a entrar por um momento de dificuldade, nós não queremos acreditar que aquilo é a realidade, é verdade. Parece que aquilo é um pesadelo. E essa fase da negação é uma fase
que pode ser perigosa, porque a pessoa não assume a responsabilidade. Mas eu acredito que eu e você já passamos dessa fase da negação, todos nós entendemos a realidade na qual estamos agora. E é importante que, assim como essa pessoa, que eu estou a dar o exemplo, que foi diagnosticada com uma doença grave, muito grave, esta pessoa, depois da fase da negação, ela tem que tomar um posicionamento como ela vai lidar com essa doença. E é comprovado, por observação, é comprovado empiricamente que os doentes que têm algum motivação para continuar a viver, esses doentes, eles lidam com a doença de uma maneira melhor do que aquelas pessoas que não têm uma motivação para viver. A pessoa que tem uma motivação para viver, ela vai lutar pela sua vida, ela vai lutar pela continuidade da sua vida. As pessoas que têm uma motivação, talvez seja uma criança, um filho para criar. Talvez seja alguém que precisa dessa pessoa. Ou um projeto que ela ainda não realizou e ela acredita que é importante. Sabem, não sei o que pode ser exatamente. Mas cada pessoa precisa encontrar um motivo, uma motivação para continuar, para perseverar. E os médicos comprovam que todo doente que tem muita força de vontade e motivação para viver, ele tem uma maior possibilidade de vencer a doença e sair com a cura. Eu quero dizer que da mesma maneira, eu e você estamos numa situação grave, numa situação complicada, mas eu e você temos que escolher qual o nosso posicionamento nessa situação. Eu e você precisamos ter motivação para continuar. Eu e você precisamos ter motivos para continuar e para chegarmos ao final ainda dispostos e cheios de vida e graça e unção de Deus. Um outro exemplo que eu quero dar, o segundo exemplo é o exemplo do conhecido Nelson Mandela. Nelson Mandela esteve preso por quase 27 anos, nos quais ele se esforçou muito para não desistir dele mesmo, para não desistir da vida, para não perder a esperança. E nós sabemos pela biografia de Nelson Mandela que ele não se permitiu, naqueles quase 27 anos de prisão, ele não se permitiu perder a esperança. E numa carta que ele escreveu à sua esposa, ele disse o seguinte: a esperança é uma arma poderosa, mesmo quando tudo mais está perdido. Ele trocava correspondência com a sua esposa. E numa dessas correspondências ele escreveu isso: que o que o sustentava naquela prisão, em todos aqueles anos, era a esperança de que ainda ele faria alguma coisa relevante. E a verdade é que, depois que ele saiu da prisão, ele ainda foi eleito presidente da África do Sul, cumpriu mais de um mandato e ajudou a mudar a situação social, mudar a sociedade, mudar o quadro da sociedade da África do Sul. Sabem, e o que sustentou Nelson Mandela naqueles dias numa prisão tão pequena? Ele tinha um espaço com poucos metros quadrados. Se nós estamos a achar difícil ficar em quarentena, Nelson Mandela esteve quase 27 anos numa prisão em poucos metros quadrados. Mas ele nunca se permitiu perder a esperança. Porque se ele perdesse a esperança, ele perderia as suas forças físicas, a força da sua alma também seria abalada. Sabem, eu e você, ao nos posicionarmos neste tempo, nós temos que fazê-lo de maneira organizada, de forma que o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito estejam bem cada dia até o final disto tudo.
Em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se você está a se perguntar, onde eu vou ganhar esperança nesta fase? Onde eu vou encontrar esperança? O apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, se você agora der lugar ao Espírito Santo, para Ele falar ao seu coração, para que a voz do Espírito Santo seja mais alta que a voz dos telejornais, que a voz do Espírito Santo seja mais alta e mais forte do que a força das mensagens que você recebe nas redes sociais e no seu WhatsApp. Se você permitir que Deus de fato reine na sua vida, o poder do Espírito Santo vai ministrar ao seu coração e vai enriquecê-lo com esperança. E você precisa de esperança para esta época. Eu e você temos o Espírito Santo. E a promessa que Deus nos deu é que o Espírito Santo que Ele nos deu, Jesus disse que o Espírito Santo que Ele daria aos discípulos, os conduziria, iria conduzir em todas as situações e ia ensiná-los toda a verdade. E iria consolá-los e confortá-los. Sabem, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos viveram, mesmo em situações difíceis, cheios de esperança, porque eles entenderam que o Espírito Santo foi dado como paracletos, como o consolador, como a força para eles, para que eles pudessem se manter em esperança. Sabem, Deus é a razão e o fundamento da nossa esperança. Irmãos, Jesus não nos deixou sozinhos. Jesus não nos deixou sozinhos, Ele não nos deixou órfãos. Ele mesmo disse, eu vos darei o Espírito Santo, e eu e você temos o Espírito Santo. E quem ainda não tem, faz a oração e receba o Espírito Santo, porque você não estará sozinho nessa batalha, no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso confortador, o nosso consolador, aquele que nos guarda, nos ensina toda a verdade e nos dirige nos caminhos corretos. E eu quero falar aqui sobre um posicionamento prático em 2 pontos que eu e você temos que ter nessa fase. Eu não posso falar aqui de esperança simplesmente sem falar de como isso pode ser feito de maneira prática. Então eu quero colocar 2 pontos aqui práticos para você passar muito bem esta fase de quarentena. Você precisa se apegar a algum propósito durante esse período. Como eu disse, você não pode ficar desorganizado à toa e ocioso. Não é tempo disso. Isso faz muito mal. Você precisa encontrar um propósito para esse período. Alguns vão aperfeiçoar o inglês, fazer um curso de inglês. Outros vão fazer um curso de informática. Outros vão aprimorar a culinária. Outros vão aprender alguma outra coisa útil. Outros vão criar algum hobby. Mas é mais do que isto. Este é um tempo especial para nós conhecermos mais de Deus. Por isso, este período é um período de leitura e estudo da Bíblia. Você tem uma oportunidade de ler a Bíblia como nunca leu antes. Você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus como nunca o fez antes. Sabem, não apenas a Bíblia, é um período para você também ler livros que vão alimentar a sua alma. E deixa-me aqui, eu já dei aqui alguns versículos bíblicos muito interessantes, mas agora eu quero me deter na parte prática mesmo. Deixa-me dar alguns conselhos práticos. Você precisa equilibrar o que você lê, o que você vê com seus olhos, o que você assiste. Está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você, nesta época agora de quarentena, se você só recebe no seu WhatsApp e nas suas redes sociais só vídeos e só mensagens que são verdadeiras e que você
tem que estar atento, porque é importante nós recebermos essas mensagens. Mas tudo tem um limite. Há pessoas que passam o dia inteiro lendo e assistindo coisas que têm a ver com o coronavírus, sobre essa situação. Entenda bem, com o passar do tempo, você vai estar a ver as mesmas coisas ditas de outra forma. Mas aquilo, depois de uma semana, aquilo pode enfraquecer a sua alma. Sabe, da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, o medo também vem pelo assistir o tempo todo, ou ler o tempo todo sobre notícias más. Nós vamos negar o que está acontecendo na nossa sociedade de forma alguma. Mas a nossa alma tem limites. O nosso corpo tem limites. Nós temos que nos proteger. Você precisa encontrar um lugar de moderação. Você já leu bastante hoje sobre isso. Você já viu notícias o suficiente hoje sobre isso. Agora deixa tudo isso de lado e vai ler a Bíblia. Vai orar. É tão importante orar nesse tempo, mas também é importante adorar a Deus. É importante nesse tempo dar glórias a Deus, honrar a Deus com canções que saiam dos seus lábios. Coloca uma música para ouvir e honra a Deus. É tempo para ler outros livros edificantes. Para além da Bíblia, você pode escolher livros que vão edificar, alimentar a sua alma. Você precisa trazer esse equilíbrio para a sua alma. Senão, o seguinte, você vai perder a fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E da mesma maneira, o medo pode vir por informações que você está recebendo. Outra coisa importante, é um período para nós aprendermos e aperfeiçoarmos a nossa generosidade. É tempo de generosidade, de sermos generosos uns para com os outros. Nós servirmos uns aos outros. É um período para nós nos disponibilizarmos aos outros. É tempo para sermos generosos na casa de Deus, na obra de Deus, para que a obra de Deus permaneça e continue. Seja generoso. Também é tempo de motivar as pessoas que estão desanimadas. Com o tempo nós vamos perceber que algumas pessoas não vão saber lidar com esse desafio da quarentena. E nós temos que estar ali para motivar essas pessoas. Um outro conselho. Não fique demasiadamente preocupado com as questões, com os desafios financeiros. Eu tenho conversado com muitas pessoas que eles demonstram que estão muito mais preocupadas com o fator financeiro do que com as doenças e com as pessoas que estão a ficar doentes e morrer. Há pessoas que estão mesmo, na verdade, preocupadas com a questão econômica do país e realmente é uma preocupação legítima. Mas Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse também, basta a cada dia o seu mal. Eu já conversei com pessoas que estão desesperadas sobre como vai ser daqui 40 dias. Calma, nós estamos ainda no início do período do isolamento social. Essa outra fase ainda virá depois. Ah, mas eu já estou preocupado, como vai ser? Sim, a nossa mente pode alcançar essas situações, essas possibilidades, mas não fique preso aí, isso vai fazer mal à sua alma. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então é o seguinte, assim como esta situação mostrou que nós não temos o controle total sobre as nossas vidas, ou seja, de uma hora para outra, ou seja, os poderosos, os governantes dos países com tanta força econômica, todos esses governantes desses países, Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, todos foram apanhados de surpresa. Ou seja, isso é uma prova que nós não temos controle sobre o amanhã. De uma hora para outra, esse vírus veio e bagunçou tudo. Então é o seguinte, você acha que você pode controlar o que vai acontecer daqui 40 ou 50 dias ou daqui 2 meses? Você não vai. Nós perdemos o controle, de certa forma, da situação. Então Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Se detenha com as coisas que você pode tratar no dia. Olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para os seus filhos, curta-os. Esteja com eles, desfruta da presença deles. Ora com eles, ora por essa situação. Mas é o seguinte, acredite que Deus vai abrir portas nesta área. Não fique demasiadamente preocupado com esta área financeira. Ah, mas Deus vai abrir portas? Vai ter certeza. Deus vai levantar pessoas que estão em dificuldade. Deus vai levantar pessoas para ajudar vocês.
Também sabemos que o Estado é responsável. O Estado vai legislar em função de pessoas que estarão com necessidades financeiras. Algumas coisas serão perdoadas, outras coisas serão congeladas. Eu não sei o que o Estado fará, mas fará alguma coisa. Outros países já estão a fazer. Então é o seguinte, é um tempo de você entender o seguinte, a minha vida... neste momento eu preciso entender que a minha vida está nas mãos de Deus. É um tempo para você colocar de fato a sua vida 100% nas mãos de Deus, sem estar demasiadamente ocupado, com preocupação, ansioso cada dia. Segundo ponto importante. Eu disse, o primeiro ponto é, você precisa encontrar propósitos para esse período de quarentena. Segundo ponto, você precisa encontrar um propósito para o pós-quarentena. Não sabemos exatamente quando será o pós-quarentena. Eu nem vou aqui sugerir quando será o pós-quarentena. Quando a vida voltar à normalidade. Mas no momento do isolamento social, da quarentena, você precisa se apegar a um propósito de algo que você vai fazer depois, no pós-quarentena. Você precisa ter sonhos para o pós-quarentena. Você precisa ter objetivo para o pós-quarentena. Você precisa ter propósito para o pós-quarentena. Não sei o que você vai fazer. Talvez algum familiar que você precise ajudar no pós-quarentena. Depois que tudo voltar à normalidade, você vai servir, vai ajudar alguém. Talvez você vai investir no seu ministério. Talvez você vai investir na obra de Deus. Talvez você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mais dedicado à obra. Talvez você vai abrir uma empresa. Talvez você vai se envolver numa obra social. Mas você precisa se apegar a alguma coisa. E vocês que têm filhos, façam isso pelos vossos filhos. Se apeguem a uma esperança no período de quarentena em função do melhor para os vossos filhos. Se apeguem também a um propósito, a uma esperança para algo do pós-quarentena em função dos vossos filhos. Se vocês se guardarem a vossa alma, o vosso corpo, o vosso espírito neste período, vocês não farão só por vocês mesmos, farão pelos vossos filhos, pela vossa descendência. É um tempo não de medo, de pânico, de desespero e de preocupações e de conversas à toa. É um tempo de crescimento espiritual, de edificação, de investimento nos nossos filhos, da nossa família, na salvação de vidas, na salvação de pessoas. E se assim o fizermos, nós vamos ter lindas histórias para contar quando tudo voltar à normalidade. O desafio econômico do país e do mundo vai ser grande. Mas a história mostra que um povo que tem esperança, que tem sonhos, que tem propósito, esse povo se recompõe rapidamente. Vocês sabem que o Japão foi completamente devastado na guerra. A Alemanha foi completamente devastada na guerra. Mas eu quero dizer-vos uma coisa. Não precisou muitos anos. Deixa eu dar uma informação para vocês aqui. 20 e poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, os países que saíram da Segunda Guerra devastados, Japão e Alemanha, 20 anos depois, já estavam entre os países mais ricos e mais fortes do mundo. Por quê? Um povo disciplinado, que não perde a disciplina, que não perde a perseverança, que não perde a esperança. Se nós, em Portugal, se nós nos mantivermos firmes, pacientes na tribulação, perseverantes, com esperança para este momento e com esperança para quando tudo voltar à normalidade, eu creio que nós vamos construir novamente coisas lindas na nossa cidade, nas nossas cidades aqui de Portugal e nas nossas cidades de outros países do mundo. Nós vamos construir coisas lindas. As nossas cidades vão ser melhores do que eram antes deste problema. A nossa vida, em poucos anos, as nossas vidas, eu acredito, elas serão melhores do que elas eram antes deste problema. Por quê? Porque quando alguém enfrenta um problema, aquilo serve de aprendizado, de lição. E depois começamos a fazer as coisas
com muito mais qualidade, excelência, propósito e vamos dar valor às coisas que têm valor. Eu estava a pensar neste período de quarentena, neste período de isolamento social, ninguém tem interesse em comprar uma roupa de marca. Para já as lojas estão fechadas. Mas talvez alguém poderia entrar na internet e encomendar uma roupa de marca muito cara, mas ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque os valores que estavam invertidos agora eles são colocados no seu devido lugar. O que é que tem importância para nós neste momento? São as coisas imprescindíveis, são as necessidades verdadeiras, aquilo que realmente, de fato, tem valor para nós. Nós não vamos agora investir em coisas supérfluas. Ninguém vai comprar coisas supérfluas nessa fase, nesse período. Sabem, isso vai fazer com que, quando tudo voltar à normalidade, as nossas vidas, depois de alguns anos, elas vão encontrar um lugar que a nossa vida vai ser muito melhor do que era antes desse problema surgir. Eu acredito. Acredito que a igreja será muito melhor. Eu acredito que o povo de Deus será muito mais comprometido. Eu acredito que nós seremos pessoas muito mais frutíferas. Eu acredito que o amor e tudo aquilo que vem de Deus vai se expressar em nós e através de nós. E quero terminar com o texto, Provérbios capítulo 24. Nós vamos ter o grupo de louvor aqui de volta, mas eu quero terminar com a leitura de Provérbios, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Este texto parece o primeiro que eu li, mas o primeiro que eu li era Provérbios 23, agora é Provérbios 24, 14. Vou ler novamente. Ouça-me bem. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro. Se nós, portanto, encontrarmos um lugar de sabedoria nessa fase que estamos a passar, haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Deus, nós oramos porque nós acreditamos que o Senhor, ó Deus, é soberano. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor conhece todas elas. E as nossas vidas estão em tuas mãos. Gostaria que você orasse no seu lugar. Coloque as suas duas mãos no seu peito, por favor. E ore ao Senhor esta oração que eu vou fazer agora, por favor. Diz: meu Pai, eu estou a passar por um momento em que eu posso colocar em prática tudo aquilo que eu li na Bíblia e que aprendi sobre o Senhor, meu Deus. E eu quero, nesta fase, aprender a colocar em prática a confiança em Ti, ó Deus. Eu confio todo o meu presente ao Senhor. Confio todo o meu futuro a Ti. As próximas semanas, os próximos meses, eu confio a Ti, ó Deus. Confio em Tuas boas mãos. Sei que o Senhor me dará graça, sei que o Senhor me dará sabedoria, para que eu possa me conduzir corretamente neste momento. Senhor, eu não temerei. Eu vou erguer a minha cabeça e com disciplina, com perseverança, paciência e esperança, eu vou percorrer esse caminho, abençoando a vida daqueles que estão a mim ligados. Eu vou abençoar pessoas, eu vou levantar os desanimados, eu vou dar esperança àqueles que estão desesperados. E eu vou dar uma palavra de Deus para todos aqueles que entrarem em contato comigo. Eu serei luz deste mundo e sal desta terra, levando esperança, levando a palavra de esperança para todos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.